Olá, pessoal. Estamos aqui para a segunda parte da introdução à espiritualidade. Na primeira parte, a gente falou sobre frequências, magnetismo, corpos, chakras, tela búdica. E agora a gente vai complementar, então, os restos, ou a segunda parte do que eu creio seja fundamental para o nosso entendimento depois dos processos de desobsessão. Bom, primeiramente, como já falei, gostaria de solicitar a todos que elevemos nossos pensamentos, nossas vibrações para os nossos guias, nossos mentores, nossos anjos da guarda, para que eles possam nos intuir, possam abrir nossa mente, nosso coração, para que a gente possa receber aquilo que precisamos. Tá certo? Então vamos lá. Princípios fundamentais são algumas regras ou leis ou princípios, né, que eu creio são fundamentais para a gente viver a nossa vida, para a gente guiar, ter um norte no que devemos fazer, pensar, naquilo que devemos trilhar no nosso caminho, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, que o universo está em constante evolução. O universo é multidimensional. Nós, seres humanos, fazemos parte desse universo, ou desses universos paralelos. Somos mônadas fractais, chamas, qualquer rótulo, digamos, mas fazemos parte desse grupo e temos que evoluir nesse grupo. Não adianta querer ficar embirrado, né, num canto, dizendo eu não vou evoluir, e também não adianta querer ir sozinho com seu ego, achando que vai conseguir evoluir sozinho. Não vai. Tá certo? Então, esse, para mim, é o conceito básico e o resto meio que deriva dele. A lei do karma tem sido aceita mais recentemente, eu diria. O se planta, colhe, né? E o que você faz, volta. Então, esse conceito ele é muito bom e muito importante para as nossas vidas, porque realmente dá uma base moral para a nossa convivência em grupo. Porém, tem um aspecto que é a crença de que com o sofrimento a gente consegue eliminar o karma. A gente consegue apagar das nossas consciências as memórias daquilo que a gente acredita que não fez corretamente. E não é assim, né? Não é o olho por olho, dente por dente, que é a lei de Italião, que vai resolver os nossos problemas conscienciais e limpar, digamos assim, o nosso karma. Só o aprendizado, a evolução moral e emocional que converte o karma em dharma. Dharma seria a mesma lei da ação de dar e receber, mas da maneira positiva, a gente fazendo bem, plantando bem, colhendo o bem também. Somente com amor, compaixão e fraternidade, então é que a gente pode eliminar esse karma que eu defino como esse peso na nossa própria consciência, tá certo? O Dharma é falado muito no Oriente. Aqui é um símbolo que eu peguei da internet, mostrando as atitudes que devemos ter para plantarmos o bem, semearmos o bem e colhermos o bem também. O Dharma é fundamental para a gente, então, sair fora da roda de Sansara. A roda de Sansara também tem sido muito comentada no meio espiritualista, que é esse ciclo de karmas e reencarnações que nós passamos, vivemos, e a gente tem que evoluir, sair de ficar dando volta no mesmo lugar e evoluirmos. Então, a roda de Sansara seria esse ciclo repetitivo de reencarnações, criando karmas, pagando karmas, criando karmas, pagando karmas e sem sair dele. Aqui tem o símbolo da roda de Sansara,
onde é representado as ações humanas, né, para manter-se nessa roda e também o caminho para sair dela. Outra lei ou princípio é a do livre-arbítrio, a qual nós gostamos muito, né, no meio espírita é muito difundido, divulgado, que todos nós temos essa lei a nosso favor, ou talvez contra nós, da qual a gente pode ficar como criança birrenta num canto, dizendo que só vai fazer aquilo que quer, que não vai obedecer ninguém, que não vai aceitar sugestões de ninguém, e só aquilo que a gente próprio pensa e acredita é que é o certo, e ponto. Mas, entretanto, não obstante, não é bem assim. Paulo de Tarso tem nesse versículo da Bíblia que tudo é permitido, mas nem tudo nos convém, né? Nem tudo nos edifica, nem tudo faz a gente evoluir, nem tudo faz a gente elevar o nosso padrão vibratório, né? Então, a ressaca é um exemplo disso, né? As consequências vêm. E eu tenho a minha versão draconiana da lei do livre-arbítrio e evolução, que é: você pode fazer o que quiser, mas vai continuar tomando um tapão no seu orelhão até cair sua ficha. Então, eu coloquei a foto aqui para aqueles que não sabem o que é um orelhão e talvez não tenham tido a experiência de colocar uma ficha e aí enroscar e não completar a ligação. Então, essa aqui é a minha parábola para a gente entender que para nos conectar, completar a ligação com a espiritualidade superior, a gente, por vezes, tem que tomar uns tapão no orelhão. Tá certo? Leis do amor. A máxima do espiritismo, do kardecismo, fora da caridade não há salvação, é realmente maravilhosa, é a realidade. Se a gente não atuar na caridade, fazendo bem ao próximo de coração, dificilmente, eu diria que é praticamente impossível a gente conseguir a nossa salvação individual. E eu escutei do Tony Roberts, lá da Arcas Ramatiz, essa outra frase que eu achei espetacular também, que é: fora da fraternidade não há evolução. Então, sem a gente ter esse sentimento de compaixão, também vai ser praticamente impossível nós evoluirmos. A compaixão se sobrepõe ao karma, e o advento do Cristo e suas falanges, né, com Maria e outros, há 2000 anos atrás, trouxe esse conceito, essa vibração de compaixão para o nosso planeta. E fez, então, com que a lei do talião, né, do olho por olho, dente por dente, fosse sobrepujada pela lei do amor, que é o que realmente aumenta a nossa frequência e que alavanca a nossa evolução como grupo. Certo? Temos também as leis da gratidão e do perdão. Então, a gratidão e o perdão são pensamentos, sentimentos que realmente elevam a nossa frequência, eles geram, fazem gerar na nossa mente formas de pensamento de prosperidade e neutralizam as mágoas, rancores, ódios que outras pessoas, outras entidades possam ter de nós, né? E a gente resolver algumas situações, ou pelo menos caminhar na direção dessa resolução. O Ho Oponopono, que surgiu no Havaí, é um grande exemplo, um mantra, né, maravilhoso, que a gente pode colocar em prática. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E funciona, gente. Esse, como muitos outros mantras, ajudam bastante. Então, vamos praticar, tá certo? E mais uma lei zecuniana,
tudo o resto depende. Deus escreve muito certo por linhas muito tortas. A gente não deve se prender a coisas que acreditamos termos feito errado. Nós estamos numa escola aqui na Terra, de vez em quando a gente mete o pé na jaca, mas vamos que vamos. Nós vamos tocar em frente, porque é através dos erros que a gente aprende e não tem muita outra alternativa. Seria muito legal a gente dar uma palestra, ler um livro e, uau, captei tudo, daqui para frente tudo mudou. Só que não, né? A gente vai continuar errando e os outros vão continuar errando e vamos em frente, que é por aí mesmo. Bom, outro assunto agora seria os mentores. Quem são os nossos mentores, aqui no caso, os pessoais? Então, os nossos mentores diretos, normalmente, foram indivíduos, almas, pessoas que tiveram algum vínculo energético com a gente. Por exemplo, parentes sanguíneos, pais, filhos, avós, irmãos, que a gente teve nesta encarnação e encarnações passadas. Eu coloquei aqui a foto da nossa avó. Normalmente, é frequente, né, termos avós como mentoras, avós e avós. Eles normalmente representam bem esse sentimento de fraternidade, compaixão, amor incondicional, né, paciência. Relacionamentos conjugais que tivemos em outras vidas também, né, o nosso parceiro pode agora ser o nosso mentor. Ex-amigos, né, que tivemos também. Ex-companheiros de aprendizado. Então, quando a gente estava lá de aprendiz de feiticeiro, né, em volta do caldeirão, mexendo, fazendo magias que não devíamos estar fazendo, tivemos vários companheiros. E, por vezes, alguns deles já passaram na nossa frente, digamos, na escada evolutiva, e agora estão aí se voluntariando de mentores da gente. E temos também ex-vítimas nossas. Se nós, por acaso, no nosso período da erraticidade, no período entre vidas, tínhamos mágoas, raiva, ódio de alguém, e estávamos atuando como obsessores dessas pessoas, e essas pessoas sobreviveram à nossa obsessão, evoluíram mesmo em função da nossa obsessão, e quando elas desencarnaram, podem muito bem ter solicitado autorização e treinamento para se tornar os nossos guias, os nossos mentores, e vir ajudar aquele chato que ficava no pé o tempo todo. Então, nós também, eventualmente, quando conseguimos evoluir e acessar aí uma frequência mais elevada nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, provavelmente a gente também vai se voluntariar para ser mentor de quem hoje está sendo o nosso obsessor. Acreditem, isso acontece. Certo? Vamos lá. Mentores na apometria, ou coloquei apometria, mas vai, em casas que fazem trabalho espiritualista. Nós temos, durante os trabalhos, os nossos próprios mentores que nos acompanham, os mentores da casa onde nós estamos trabalhando, e temos a egrégora de Ramatiz. A Fraternidade da Luz e do Triângulo, basicamente, foi uma junção das fraternidades do Oriente e do Ocidente, unindo uma série de conceitos que havia em termos de fraternidades, de instituições esotéricas, hindus, etc., com conhecimentos bastante antigos e que então foram unificadas sobre essa falange, sobre essa egrégora de Ramatiz, que então auxilia nos trabalhos da apometria
e protegendo as casas e inspirando, tá certo? As linhas de Umbanda também atuam, né, os elementais da natureza, normalmente através das linhas de Umbanda. Os mestres do passado, né, temos os druidas, os mestres de Atlântida, do Egito, os hindus, do Extremo Oriente, uma série de entidades que evoluíram bastante já, né, no passado um pouco mais antigo, e que estão aí para auxiliar frequentemente a desfazer magias e resgatar algumas pessoas que ficaram para trás de seus grupos. Temos também uma situação parecida a pessoal da Confederação Planetária, nossos irmãos de outras orbes, que nos frequentam com alguma constância para também auxiliar e pedir ajuda também para alguns resgates de seus companheiros. Vamos lá. Aqui eu coloquei fotos de personagens da televisão, do cinema, que para mim mostram de uma maneira mais singela, eu diria, quem são os nossos mentores. Eles são pessoas, indivíduos que evoluíram mentalmente, emocionalmente, e apesar de suas formas físicas ou a maneira com qual eles se apresentam, por vezes não serem fantásticas nem maravilhosas, nos transmitem essa fraternidade. Eles são nossos irmãos, por vezes irmãos mais velhos, mas são como nós e estão aqui para nos auxiliar, assim como eles próprios estão evoluindo também. Certo? Elementais da natureza. Na internet não tem muita coisa a respeito que seja realmente útil. Os ocultistas esotéricos publicaram alguns livros a respeito antigamente, mas não tem muitas informações hoje. Talvez isso seja bom. Paracelsus foi quem definiu os elementais em 1566, ele publicou um livro, e através dessa nomenclatura que ele utilizou, hoje a gente tem um parâmetro para explicar um pouco mais quem são e como atuam os elementais. Eles, na escala evolutiva, estão entre os animais superiores e os humanos, ou outras raças, vai que existem outras raças evoluídas que não são humanos. Mas, enfim, eles estão aí nesse intermédio entre os animais e as raças evoluídas, digamos que têm uma consciência individual. Eles são comandados por devas para regular a natureza, inclusive os fenômenos meteorológicos. Os devas são seres, entidades que mantêm o nosso planeta funcionando em termos geológicos, em termos da natureza. Eles meio são que os gerentes operacionais dos sistemas, e os elementais auxiliam grandemente para manter as engrenagens aqui rodando. Os elementais foram vítimas de abusos e usados em magia negra no passado e, infelizmente, ainda. Eu coloquei aqui a foto desse personagem do Harry Potter. Ele, eu acho que representa bem isso que eu estou dizendo aqui, de elementais que foram abusados, e, graças a Deus, isso está sendo eliminado, né, esse uso e esse abuso. Os elementais são, digamos, amigos dos pretos velhos, porque os pretos velhos têm uma amorosidade, uma compaixão gigantesca, e então eles é que normalmente são os intermediários da nossa relação com os elementais. Então,
gostaria de sugerir fortemente que ninguém aqui se meta a querer fazer magia para aproximar elementais ou usar elementais, ou muito menos controlar elementais. Todo e qualquer relacionamento num centro, a apometria de Umbanda, o que for, é feito através das linhas da Umbanda, principalmente dos pretos velhos, e é só para saber que eles existem e mais ou menos as funções dele. Então, existem 4 grupos, 4 reinos de elementais. Temos as salamandras, os elementais do fogo, que nos trabalhos de desobsessão eles auxiliam muito a queimar miasmas, queimar formas de pensamento, queimar qualquer coisa que não deveria estar presente. Os silfos é basicamente só um dos tipos, né, de vários elementais que existem do ar. Eles atuam com o vento para eliminar as poeiras, fumaças, energias densas que normalmente estão dentro das casas dos atendidos. As ondinas, sereias e todos os outros seres do mar, existem centenas, milhares, eles auxiliam junto com a egrégora de Iemanjá a lavar com água do mar ou tomar os banhos de cachoeira e drenar e voltar para o mar as sujeiras, né, depois da casa limpa. E, como exemplo dos elementos da terra, nós temos os gnomos, mas existem muitos outros, que são muito eficientes em limpar terrenos, cavernas, cemitérios e outros locais onde possa haver magias densas. Então, mais uma vez, essa é só uma visão geral para se entender depois do trabalho de desobsessão o que a gente está falando quando se pede o auxílio dos elementais, tá certo? Bom, aqui eu só listo algumas das muitas linhas da Umbanda. Eu não sou especialista na Umbanda. Aqui, mais uma vez, é só para ter uma noção de que existem especialidades nas linhas de Umbanda, que determinados grupos têm uma eficiência maior em fazer alguns tipos de trabalho de desobsessão, e que todos estão dispostos a auxiliar. Basta a gente não ter preconceito contra ninguém e solicitar e agradecer muito essa ajuda. Porque na hora que o bicho pega, essas linhas que normalmente resolvem as paradas. Tá certo? Vamos lá. E existem também os mestres ascensionados da Fraternidade Branca, que são representados pelos 7 raios, né, as 7 cores, e atuam fortemente nos trabalhos de cura. Então, atendidos pessoas que têm problemas de saúde física, a cromoterapia através das cores realmente é muito eficiente, atuando nos chakras, e podem ser solicitadas, então, a presença das egrégoras desses mestres para nos auxiliar nos trabalhos. Então, gente, vamos lá, né? Esse pessoal, digamos assim, não está aqui na 4ª dimensão. Esse pessoal já evoluiu bastante. Eles estão, sei lá, na 6ª, 7ª dimensão. Esse pessoal não consegue se identificar e vir aparecer aqui para você nem em projeção astral. Então, o que normalmente vem são membros das suas egrégoras, entidades que existem em grande quantidade, né, que fazem parte dessas falanges, e que atuam auxiliando a todos nós, de bom coração, de boa vontade, fazendo o trabalho que tem a energia dos seus mestres, tá certo? Mas não vamos querer nos achar e que encontrou com o mestre Saint-Germain ou com o mestre Marion outro dia, quando estava fazendo projeção astral,
que não, né? Vão ter um pouco de pé no chão, né? E saber que isso fisicamente é complicado. Mas que não tem nada errado você encontrar com uma entidade que representa esse mestre que está aí para auxiliar. Você pede ajuda, eles vêm. Tá certo? Bom, por hoje é só. Estamos encerrando aqui essa palestra hoje e voltamos assim que possível para a gente dar continuidade nos nossos estudos. Tá ok, gente? Então, muito obrigado, agradeço a todos e fiquemos todos com a luz.